infertilidade sem causa aparente? A infertilidade sem causa aparente ou de causa desconhecida é quando você fez alguns exames, né, para identificação da sua causa da infertilidade e não foi encontrado absolutamente nada. Né? Não há uma explicação inicial para a sua infertilidade, mas vamos pontuar o que é infertilidade, né? A infertilidade, a caracterização da infertilidade ou o diagnóstico da infertilidade, ela vem quando abaixo dos 35 anos você tentou por um ano continuamente engravidar e não conseguiu. Então, esse diagnóstico é dado a partir do momento que você passou por um ano de tentativas. Até um ano é perfeitamente normal demorar para engravidar. Até porque engravidar não é um botão que você aperta e no mês seguinte você está grávida, né? Mesmo estando tudo certo na hora certa, uma mulher de 35 anos tem em torno de 18% de chance a cada mês de engravidar, mesmo estando tudo perfeito. Já acima dos 35 anos, é diagnóstico de infertilidade aquelas mulheres que tentaram acima de 6 meses, né, de tentativas aí, 6 meses consecutivos tentando engravidar, não conseguiu engravidar, então diagnostica-se infertilidade aí para esta mulher, para este casal. Né? E no caso da infertilidade sem causa aparente, após você passar por uma avaliação e não há a identificação da causa da sua infertilidade, você é diagnosticado com infertilidade sem causa aparente. Mas isso aí é muito controversa, essa infertilidade sem causa aparente. Porque eu costumo dizer que muitas vezes não é infertilidade sem causa aparente, e sim infertilidade sem pesquisa suficiente. Muitas vezes o profissional pelo qual você busca não investigou suficientemente a sua infertilidade. E aí, né, essa infertilidade ela fica sem diagnóstico, sem causa, né? Mas existem muitos motivos, né, que quando pesquisado adequadamente, essa infertilidade aí, ela terá causa. O 10% dos indivíduos, acredita-se que 10% dos casais sejam diagnosticados com infertilidade sem causa aparente. E aí, quais são as causas mais comuns? Quando a gente vai para a área médica, é bastante comum as mulheres não terem pesquisado sobre a sua microbiota vaginal ou até mesmo a microbiota do endométrio e apresentarem infertilidade ou até mesmo abortos de repetição, né? Mulheres com abortos de repetição também são portadoras de infertilidade, né? Do diagnóstico. E muitas vezes é uma bactéria patogênica presente aí, tanto na microbiota da vagina desta mulher, quanto na microbiota do endométrio desta mulher. E aí precisa se identificar, né? Quais seriam os exames? Já estão perguntando aqui quais seriam os exames. Gente, vai colocando todas as perguntinhas ali nessa caixinha, né, com um pontinho de interrogação. Coloquem as suas perguntas lá, que a gente vai... Essa live é de vocês, né? Vocês já sabem que é uma live de perguntas e respostas, então podem ir perguntando sim, mas coloquem lá pra gente deixar organizadinho e não perder nenhuma pergunta aqui de vocês no momento que vai passando aqui as informações, tá? Mas uma das primeiras identificações que deveria ser feita, uma das pesquisas iniciais que deveria ser feita, seria sobre a microbiota da vagina desta mulher. Que tipo de bactérias habitam esta vagina? Que tipo de fungos habitam esta vagina, né? Muitas vezes a presença de uma cândida, né, uma cândida persistente, a candidíase vaginal, a cândida albicans, ela diminui a motilidade do espermatozoide em 98,2%. Então, eu já posso ter uma diminuição da taxa de fertilidade somente pela presença dessa cândida no canal ali vaginal. E isso também altera o pH da vagina. As bactérias, a alteração bacteriana dessa vagina, né, um aumento da Gardnerella, um aumento ou presença de Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, né, a clamídia, são todas bactérias patogênicas que são muito comuns
comuns de estarem ali, né, de causarem vaginose. Muitas mulheres têm uma sintomatologia como um corrimento vaginal, mas algumas são completamente assintomáticas. E elas vão acabar não só contaminando ou estando presentes ali nesse canal vaginal, gerando aí uma alteração da microbiota e gerando uma alteração da sobrevivência dos espermatozoides, mas também estarão ali presentes, né, no sêmen. E essa presença dessa bactéria no sêmen aumenta o risco da fragmentação do DNA espermático e diminui a qualidade, então, desse esperma, alterando a chance, a viabilidade de formação de um embriãozinho euploide e aí a chance de uma gravidez real. Então, muitas vezes, a não pesquisa da presença dessas bactérias pode ser uma das grandes causas aí dessa infertilidade sem causa aparente. Nós falaremos muito sobre isso, né? Sobre isso e muitos outros fatores nutricionais envolvidos aí na infertilidade sem causa aparente, até porque muitos dos casos de infertilidade sem causa aparente são de ordem nutricional. Eu tenho até um caso clínico, para exemplificar vocês, de uma paciente que não conseguia a formação de embriãozinhos euploides. E quando a gente vai para uma pesquisa mais aprofundada dentro da área da nutrição, a gente vê deficiências nutricionais por trás deste processo. Nessa paciente especificamente, algum erro na metabolização do cálcio, uma diminuição das concentrações de cálcio sérico, de cálcio urinário, um aumento da eliminação do cálcio, uma diminuição da manutenção deste cálcio sérico em quantidades adequadas, gerando inclusive alguns processos de anovulação quando não há estímulo para a coleta de folículos, quando não há uso de hormônios concomitante a este processo. Quando havia uso de hormônios, ela conseguia a formação e maturação do óvulo, mas esses óvulos, eles não eram de qualidade e não formavam embriões de qualidade, né? Embriões com uma contagem cromossômica normal, que quando vão para análise genética, a gente chama de embriõezinhos euploides, né? Que tem aquela contagem cromossômica normal. Então, essa paciente, ela precisava de um aporte muito aumentado de cálcio via dietético e via suplementação por um erro do metabolismo do cálcio especificamente. Ela foi identificada como infertilidade sem causa aparente, mas no momento que fizemos uma reposição do cálcio específico nessa paciente, nós tivemos a formação de óvulos de qualidade, da melhora da quantidade de óvulos, que foi surpreendente, óvulos maduros, né? Aumentou muito significativamente o número de óvulos maduros e conseguimos 4 embriões euploides numa única coleta. E isso uma paciente de 38 anos. Então, a infertilidade sem causa aparente, muitas das vezes, eles têm ordem nutricional, elas têm uma questão nutricional por trás dessa paciente aí, quando ela é diagnosticada com essa infertilidade sem causa aparente. Então, sempre importante buscar um nutricionista que seja expert em fertilidade para auxiliar, então, essa paciente, né, a ter um diagnóstico final. E eu vou falar no dia 17 de novembro para vocês um curso gratuito, onde a gente vai falar durante 2 horas sobre infertilidade sem causa aparente, como avaliar, né, o que pesquisar, o que a nutrição pode estar por trás. Um curso super completo aí para vocês. Quem quiser se inscrever, essa é a chance. Aqui no meu Linktree já está disponível para vocês se inscreverem. Quem já está cadastrado no nosso site do nutriçãoefertilidade.com.br também já recebe as notícias e já recebe os e-mails para se inscrever aí com antecipação, tá? Só se inscrever no curso e vocês vão saber muitas informações sobre infertilidade sem causa aparente, porque aqui o nosso tempinho é curto, né? E a gente vai falar durante um período aqui limitado, né? Claro que a gente pode fazer mais lives, mas acaba tendo um tempo mais limitado. Lá eu preparei todo um material específico para que vocês também recebam esses slides e tenham acesso aí a toda essa informação. A Luciana tá pedindo dicas, a Luciana que é nutricionista tá pedindo dicas de fitoterápicos para tratar a cândida. Luciana, um dos fitoterápicos mais interessantes para o tratamento da cândida
é o titri, né? Que é o princípio ativo da melaleuca. Um pinguinho de óleo essencial de melaleuca na calcinha ajuda muito no controle da cândida de repetição. Né? Cândida, a cândida pode se instalar no seu trato geniturinário e se proliferar dependendo do tipo de bactérias, né? E do pH que se mantém ali. É muito comum, principalmente nas pacientes que são diabéticas e naquelas mulheres que também têm pré-diabetes, né? Ou que estão comendo muito doces. Então, sempre interessante diminuir os doces, melhorar a resistência à insulina, né? E controlar o diabetes, tá? Isso é bem importante. O óleo de coco também é um super nutriente que ajuda no tratamento e o chá de barra-batimão também ajuda no controle de várias bactérias ali, auxiliando na diminuição dessa cândida. Tem uma questão bem interessante, é que muitas pacientes acham que tem cândida e não é cândida. Ureaplasma parvo, ureaplasma urealítico, micoplasma hominis e micoplasma genitalium costumam ter uma característica muito parecida com cândida, como se fosse aquele princípio. Não dá aquela leucorreia, aquele aumento do corrimento tão importante que como acontece na candidíase, mas aquele iniciozinho, aquele corrimentozinho, aquela irritação da vagina é bastante comum. E você percebe o aumento principalmente depois de ter relação sexual. Então esse aumento da irritação ali da mucosa da vagina é muito comum nessas pacientes que têm essas bactérias. E quando você tem essas bactérias, elas também aumentam a proliferação e aumentam a sobrevivência da cândida nesse ambiente, porque elas agem como simbióticos, né? Um ajuda o outro pela manutenção da modificação do pH, porque o pH se mantém um pouco mais alto, né? E esse pH mais ácido, que é mantido por diferentes tipos de lactobacilos, como por exemplo o crispatus, ajudam aí no controle tanto da cândida quanto das bactérias patogênicas, tá? E a Larissa está perguntando quais exames para identificar essas bactérias. O ideal é um exame por PCR em meio líquido da secreção endocervical, que é a melhor forma de identificação dessas bactérias, tá? E é sempre interessante especificar a bactéria, e isso vale, né, para as ginecologistas que estão aqui nos assistindo e que vão fazer essa pesquisa, porque muitas vezes se faz avaliação do kit, né, de bactérias para DST, o painel, né, para DST, mas não tem a bactéria, as 4 bactérias, os 2 tipos de ureaplasma, os 2 tipos de micoplasma ali junto, né, neste kit. Então, muitas vezes ele não fica um exame completo. A Maria Eugênia está perguntando se o titri 1% pode ser utilizado via óvulos vaginais. Pode, até 5%. O cuidado que se tem, quando a gente tem uma vagina que está muito inflamada, uma mucosa muito lesionada, esse titri ele vai dar uma ardênciazinha. Então aí percentuais menores junto com o óvulo, né, podem reduzir um pouco esta irritação. Sempre importante melhorar um pouco dessa irritação da vagina para que não piore e não dê sintomatologia ali de irritabilidade, de ardência, né, que o titri pode trazer, ok? Existem sabonetes também que podem ser utilizados na área íntima, né, 3 vezes por semana, à base de titri e também de barra-batimão, que ajudam aí neste processo. Gente, então estão todos convidados para participar do nosso curso, né, sobre infertilidade sem causa aparente, que vai acontecer no dia 17 de novembro, tá? Já se inscrevam aqui no meu Linktree, tá? Na minha bio. Na minha bio, vocês encontram na bio do Nutrição e Fertilidade também. E a Lorraine perguntando quais as cepas principais para tratar a desbiose no caso de ISCA, infertilidade sem causa aparente. Quando a gente tem, né, no final, quando a gente identifica aí essa desbiose vaginal, isso pode ser a causa e aí deixa de ser uma infertilidade sem causa aparente. Mas até a identificação, né, a maioria das pacientes, uma grande parte, aí tem realmente uma desbiose. E muitas vezes, interessante, gente, é que essas pacientes, elas têm infertilidade sem causa aparente e tem várias causas, né? Na verdade, não é uma única causa, mas você identifica uma alteração da microbiota, uma bactéria aí no endométrio, alterações metabólicas e deficiências nutricionais importantes que estão associadas muitas vezes na qualidade do ócito, né, na qualidade do óvulo, na formação do
embrião ou até mesmo na implantação. Então a gente tem todas as fases da nutrição onde a gente tem que pesquisar, né, o que pode interferir. E muitas vezes você não tem uma causa única, você tem uma causa multifatorial. E aí você vai precisar tratar todas, porque uma não é excludente da outra, né? Mas as principais cepas para tratar a desbiose, a principal cepa da vagina é Crispatus. Se eu tiver uma alteração aí da microbiota intestinal, da microbiota vaginal com aumento da cândida, a gente vai precisar associar com outras cepas, né, como acidófilos, euvéticos, plantarum e raminosos, que são cepas bem importantes aí para o controle da candidíase. Então você pode associar com essas cepas, tá? Mas a mais importante sempre é o Crispatus. E a Maria Eugênia perguntando sobre a investigação dessas bactérias vaginais. Nas bactérias vaginais é feito uma avaliação a partir da secreção endoscervical. Do útero precisa fazer uma esteroscopia com biópsia para análise de endometrite, né? E a investigação vai ser uma investigação bioquímica para ver se tem inflamação, mas existe um exame, que é o EMA e o ALICE, né, que são exames que são feitos pela Genomics, onde eles fazem uma avaliação e uma cultura para a avaliação do tipo de lactobacilo que habita esse endométrio e também para o tipo de bactéria que está habitando esse endométrio, fazendo uma pesquisa específica para as principais bactérias aí desta região, das bactérias patogênicas que podem estar presentes aí nesse endométrio. Isso é parte uma parte da investigação do médico, né? Mas é claro que você, nutricionista, também tem que ter conhecimento para saber exatamente, né, para onde trilhar e para que profissional você vai encaminhar essa paciente para que ela também faça essa investigação. Da parte da nutrição, nós precisamos tratar essa paciente com alimentos que auxiliem no crescimento das bactérias, nas bactérias boas, né? E diminuir o crescimento das bactérias e dos fungos, né? Que são aí, podem ser patogênicos e neste ambiente também serão, e não é só o tratamento da desbiose intestinal, mas a gente tem que diminuir o consumo de açúcar, o consumo de doces em geral, o excesso de farináceos, né? O consumo excessivo de glúten, né? Dependendo da paciente também pode ser bastante prejudicial. Nós precisamos ter uma dieta mais anti-inflamatória, bastante rica em fibras, né? O óleo de coco é muito interessante ser usado. Quando se tem cândida intravaginal, utiliza-se também intravaginal, mas ele pode ser usado também via oral, auxiliando aí na diminuição do crescimento de fungos, tá? A nutrição pode fazer grande diferença aí, ela é determinante no tipo de microbiota que você tem. Então é importante que você trate através da alimentação. E a Luciana tá perguntando que a ginecologista disse que só trata a cândida se houver sintoma. A cândida, ela deve ser tratada quando ela está implantada lá na vagina, ela vai diminuir a motilidade do espermatozoide. Então, não é somente se houver sintoma. Se eu tiver cândida vaginal, eu preciso tratar sim. A cândida, ela só deve estar no intestino. 5% da nossa microbiota do intestino são fungos, né? E a principal fungo que eu espero encontrar no intestino é a cândida. Quando eu encontro outro fungo proliferado frente à cândida, eu tenho aí uma desbiose aí fúngica. Quando eu tenho um aumento do crescimento desses fungos, eu também tenho uma desbiose, né, com um hipercrescimento, né, fúngico. Eu preciso tratar, tá? A cândida, ela só ela deve estar no máximo até 5%, compondo ali os fungos do intestino, mas jamais ela deve estar no canal vaginal. Mas eu tenho cândidas que são cândidas persistentes. Isso pode acontecer. Se você é engravida, né, pode acontecer de engravidar mesmo com a cândida? Até pode, né, eu tenho chance, porque eu não tenho uma diminuição da motilidade em 100%, é em 98,2%. Então, alguns espermatozoides sim sobrevivem. E aí, essa cândida, durante a gestação, ela vai se proliferar e você vai fazer uma candidíase de repetição. Então, é importante tratar antes de chegar na gestação, não tenha dúvida disso.
Dentro da... Não é uma pergunta de infertilidade sem causa aparente, mas a Lucivânia tá perguntando se tomo T3 e T4, ultragestando e HA, meus cabelos estão demorando para crescer. O cabelo, ele é formado por vários nutrientes, né? Então, o principal nutriente que compõe a massa capilar é cálcio. Então, se tiver faltando cálcio na sua dieta, eu posso ter uma diminuição também do crescimento destes cabelos. É difícil faltar cálcio, né, para o crescimento dos cabelos, mas ele pode lentificar quando eu tenho uma baixa concentração de cálcio biodisponível. Além disso, eu preciso ter ferro, zinco, selênio, preciso ainda de proteína. Então depende muito da sua dieta. Gente, nós não vivemos de luz. O seu ovário também precisa de nutrientes, né? Quando você tem um muito baixo consumo calórico, muito baixo consumo de micronutrientes e de macronutrientes, eu posso ter um impacto na diminuição aí do crescimento da massa capilar, tá? Uma outra questão, o crescimento dos cabelos está muito relacionado à produção do hormônio estradiol. Então, por isso que na gestação nós temos um super crescimento, né, de cabelos. O cabelo fica aquela coisa mais linda, né? Fica denso, com bastante cabelo, o fio fica mais grosso. Quando o estradiol despenca, o fio afina, né? E o cabelo também cai, tá? Então, os hormônios ultragestan é progesterona. O DHEA não é estrogênio, né? A dehidroepiandrostenediona não é estrogênio. E não necessariamente eu tenho uma conversão aumentada de DHEA a estrogênio. Então, eu preciso avaliar como estão os meus demais hormônios. E se eu não estou usando doses erradas de T3 e de T4, se o meu ultragestan está sendo usado contínuo, ou se eu estou fazendo realmente só uma parte do ciclo, como estão os meus hormônios, né? Os demais hormônios que têm relação aí com os meus cabelos. Então, o cabelo, ele não é formado somente não é estimulado o seu crescimento somente com os hormônios tireoidianos, né? E o DHEA muito menos. DHEA sozinho, ou quando ele está muito aumentado, eu inclusive tenho um aumento de risco de queda de cabelo, tá? Uma outra perguntinha agora da Priscila. Tenho 40 anos e fiz cirurgia de endometriose em janeiro. Meu antimileriano é 9,3 e não tenho mais nenhum problema hormonal. Estou 10 meses tentante e estou com 2 meses de indução de ciclo, mas até agora nada. Pode ser nutricional? A endometriose não voltou. Então, com 40 anos e o teu antimileriano ele é alto, como se você tivesse, ele é muito parecido um antimileriano de pacientes com síndrome do ovário policístico. A gente precisa pesquisar se você não tem síndrome do ovário policístico, precisa ver se você não tem resistência à insulina e a qualidade dos seus folículos. Eu já sei que você está mais velha e os seus folículos estão envelhecidos, e isso pelo fator idade. Precisaria também avaliar a quantidade de nutrientes, o seu peso corporal. Sobrepeso e obesidade pioram aí a chance de uma gravidez saudável, porque eu tenho um aumento da produção de radicais livres, uma diminuição da qualidade aí desses folículos, uma diminuição de antioxidantes nesses folículos, que são grande causa também da infertilidade sem causa aparente. Uma reposição de coenzima Q10 é muito importante nessa faixa etária. Eu preciso preparar o seu óvulo para a gravidez. Essa preparação nutricional, ela é mínima de 3 meses. Eu entendo que com 40 anos a gente começou a entrar no tic-tac, né? Muita gente fica muito angustiada de eu preciso engravidar amanhã, então não vai dar tempo de eu fazer esse tratamento nutricional. Só que a verdade é que se você não fizer o tratamento nutricional, sua taxa de sucesso é muito mais baixa. Muito mais baixa mesmo. Então é importante que você faça o tratamento nutricional correto durante pelo menos 3 meses ou mais antes de tentar engravidar, tá? Os antioxidantes, eles são essenciais para a qualidade do seu ósseo. E claro, né, a cirurgia de endometriose, ela não é garantia de diminuição da inflamação, ela não é garantia de qualidade de folículo. Então, muitas vezes, até as pacientes com endometriose, aquelas que precisam ir por uma cirurgia, é porque essa endometriose já é uma endometriose mais grave. E nessas pacientes é muito comum eu ter menor produção de glutationa, um importante antioxidante do ovário. E aí,
aí eu não tenho a produção, eu não tenho a quantidade de antioxidantes suficientes para este folículo e preciso estimular o aumento, a produção de glutationa neste ovário. E aí um dos nutrientes interessantes, a N-acetilcisteína, que está muito presente no alho, né? O alho tem muita essa acetilcisteína. É importante também aumentar o consumo de brócolis, couve-flor, couve, tudo que você coloca para cozinhar, cheirou a pum, é porque tem cisteína aí na composição. Precisa aumentar o aporte destes alimentos para a gente melhorar a produção de glutationa. E a suplementação muitas vezes vai ser uma grande complementação para a melhora da qualidade dos folículos dessas mulheres. É muito comum ter o polimorfismo da GST1. A glutationa S-transferase 1, que é uma das enzimas que está associadas à eliminação de toxinas ambientais. Pesquisar toxinas ambientais é essencial, principalmente nas mulheres com endometriose. E claro, né, fazer uma pesquisa já mais aprofundada. As pacientes que passaram dos 35 anos e já têm endometriose, é sempre interessante buscar um profissional que faça pesquisas mais aprofundadas, tanto na área da nutrição e também que venham tratar nutricionalmente minimamente 3 meses antes das tentativas, para não ficar tentando, se entupindo de hormônio, né, com taxas de sucesso muito baixas, né, a taxa de sucesso com 40 anos, endometriose prévia sem tratamento nutricional é realmente muito baixa, mesmo que você tenha um antimileriano alto. O antimileriano, ele só me mostra que o seu recrutamento folicular está alto, mas ele não me diz qualidade, que é o mais importante. Não interessa eu ter tanta quantidade quando eu não tenho nenhuma qualidade, tá? Então é importante pesquisar os nutrientes que estão associados aí a este processo. Mas 2 grandes dicas para você: complemente a sua suplementação com coenzima Q10 em alta dose e N-acetilcisteína. O ideal é em torno de 20 mg por quilo de peso, tá? E se você é nutricionista, vem fazer o nosso curso no dia 17 de novembro, onde a gente vai falar sobre infertilidade sem causa aparente. Vamos falar bastante sobre muitos dos processos onde a nutrição está associada a esse diagnóstico da infertilidade sem causa aparente. A Lucivânia tá complementando aqui que ela passa loção de estradiol na barriga e testosterona no braço. Ela começou com 2 comprimidos de Clomid. O estradiol ele ajuda, mas a testosterona, pelo contrário, se ela estiver muito alta, ela está associada ao aumento da queda do cabelo, tá? Então vai depender de como está o equilíbrio androgênios e estrogênios, tá? Para o teu cabelo ter um bom crescimento. E uma pergunta aqui da Nandinha, perguntando o que é endometrite. Endometrite é uma infecção do seu endométrio. Para que a gente tenha gravidez, não só eu preciso ter um folículo de qualidade, eu tenho que preparar aí para esse processo de ovulação, eu preciso juntar óvulo com espermatozoide no local adequado e eu preciso implantar. No momento da implantação, essa endometrite ela pode ser crucial para impedir a evolução, a implantação e evolução deste embriãozinho que está tentando, né? Ela pode ser a presença de bactérias patogênicas, bactérias ruins ali no seu endométrio, podem inibir esta implantação ou até mesmo parar o desenvolvimento do embrião, não só precoce, como até tardiamente. Elas são grande causa até de aumento de risco de descolamento, né? É a presença aí dessas bactérias. Então é importante avaliar quando se tem infertilidade, é um dos grandes pontos, né, onde será avaliado para ver se realmente não é esta a causa da sua infertilidade aí sem causa aparente. Não tenha dúvida de que endometrite causa grande parte aí dos diagnósticos de infertilidade sem causa aparente. E para quem tem infertilidade aí sem causa aparente, a Nutricilmara tá perguntando qual vitamina é essencial para quem tem mais de 40 anos e vai fazer FIV. Se eu pudesse elencar pelo menos uma vitamina dos mais importantes dali para essa paciente, é coenzima Q10.
Coenzima Q10 em alta dosagem para quem vai para fertilização in vitro, né? Em torno de 400 a 600 miligramas ao dia. Ela precisa estar de preferência em veículo oleoso para que a gente tenha aí uma boa absorção. Existem algumas formas de melhor biodisponibilidade dessa coenzima Q10 que também podem ser utilizadas, tá? Avaliando também a dieta da paciente para a gente ter uma noção do quanto ela consome na sua alimentação de coenzima Q10, você pode fazer muitas vezes uma dose até um pouco menor, tá? Mas é essencial que essa paciente consuma aí coenzima Q10. Além disso, outro nutriente extremamente importante é a acetilcisteína, que eu falei aqui ainda há pouco, né? A acetilcisteína, ela é o precursor para a produção de glutationa. Então, ela é essencial para a formação de um importante antioxidante do ovário. E a falta de cisteína para a produção de glutationa pode estar associada em dietas muito ruins, né? Ou num estresse oxidativo muito aumentado, que gasta muito essa sua glutationa, ou contato com muitas toxinas ambientais, né, que também está envolvido aí na eliminação, a glutationa está envolvida na eliminação das toxinas ambientais, e aí você vai ter que aumentar o aporte desta glutationa para essas pacientes. É muito importante antes, na preparação para a gestação, também vitaminas do complexo B. Essencial o ácido fólico, né? A utilização do ácido fólico, principalmente em quem vive em ambientes mais contaminados, está associado a aumento da chance de gestação, né, e diminuição também dessas toxinas ambientais, né, pela função do próprio ácido fólico. E aí a gente precisa saber se essa paciente pode tomar o ácido fólico comum ou se ela precisa do ácido fólico na forma de metilfolato. Mas os estudos científicos, tem um estudo muito interessante científico que mostra que as mulheres que viviam próximos de rodovias, né, onde é um ambiente muito mais contaminado, né, a 50 metros ou menos das grandes rodovias, elas tinham menor taxa de fertilidade, quando comparado com mulheres que viviam a 400 metros ou mais das rodovias. E aí, as mulheres que fizeram uso de 800 microgramas ou acima de 800 microgramas de metilfolato tiveram maior taxa de sucesso, maior taxa de fertilidade. Então, isso é exatamente porque o ácido fólico está envolvido aí neste processo, né? Então, é importante que esta mulher faça uso do ácido fólico e das outras vitaminas do complexo B, tá? O uso de antioxidantes também é muito importante acima dos 40 anos. Infertilidade sem causa aparente. Muitas vezes nós temos também uma questão associada a uma má produção, né? Uma fase lútea ineficaz ou uma baixa produção de progesterona pelo corpo lúteo, um aumento da ação luteolítica, né? De uma inflamação, de toxinas ambientais. E é importante também o uso do ômega 3. O ômega 3, quando se tem falhas aí na fase lútea, ele ajuda na na diminuição da ação luteolítica, tá? Para manutenção da progesterona. Mas a Ana Raquel tá perguntando exatamente o contrário. Ela fez uma progesterona no 21º dia do ciclo e deu 21. Ela fala que infelizmente não está grávida, mas o que pode ter acontecido é pode ter uma boa produção de progesterona, mas provavelmente houve aí poliovulação, Ana Raquel. Muitas vezes quando a gente tem um rompimento de mais de um folículo, essa progesterona se mantém um pouquinho mais alta do que o habitual. O que pode acontecer também, muitas vezes, houve o rompimento, o início aí o início do processo, né, do desenvolvimento, mas não implantou como deveria, não começou aí o estímulo para uma gravidez, e aí essa progesterona pode se manter um pouquinho mais alta também, tá? Mas não está grávida, vamos para o próximo ciclo. Mas não esqueça de investigar todos os pontos que precedem aí esse processo da implantação, né? E também os pontos associados ao processo de implantação. Como é que está o seu endométrio, em que tamanho ele está, se eu preciso usar fatores nutricionais para melhora do espessamento endometrial, né? Uma das causas aí muitas vezes de infertilidade sem causa aparente, um endométrio menor, um endométrio não muito bem nutrido, né? Que pode estar associado a menor taxa aí de implantação nessas mulheres com isca.
Uma pergunta da Amanda dos Anjos. Se o antimileriano de 1,51 em 34 anos é ruim. É um antimileriano que me mostra aí um baixo recrutamento para a idade, sim, Amanda. Importante você avaliar se não tem algum fator nutricional interferindo neste processo. O antimileriano não é a única avaliação que nós precisamos fazer quando temos aí infertilidade, né? Infertilidade sem causa aparente. Você tá quase batendo na trave da infertilidade sem causa aparente. Se fosse acima de 35 anos, já estaria com o diagnóstico final de infertilidade sem causa aparente. Mas o recrutamento folicular está realmente baixo. O teu antimileriano não é um antimileriano bom para 34 anos. E o que me diz que possivelmente tem alguma deficiência nutricional aí por trás, tá? A sua isca, que vai ser diagnosticado no próximo mês, ele pode estar associado a deficiências nutricionais importantes, como deficiência de vitamina D, por exemplo. A falta da vitamina D está associada a menor produção, né, menor crescimento de folículos, menor taxa de implantação e a também alterações na qualidade desses folículos. É importante você avaliar também como anda o cálcio, se você tem um aporte de cálcio adequado. A deficiência de cálcio também pode estar por trás deste processo. Deficiência da produção ou do consumo de coenzima Q10 também pode estar por trás de um antimileriano mais baixo. Deficiências nutricionais podem ser causa sim. Eu já vi valores de antimileriano triplicarem com tratamento nutricional, né? Então, muitas vezes, quando eu tenho deficiências nutricionais importantes e impactantes nesse valor, né, eu tenho uma melhora muito significativa após o tratamento. SIL não cobre, os planos de saúde não cobrem o exame de antimileriano e ele é um exame, infelizmente, caro, tá? Aqui em Florianópolis, o mais barato que a gente encontra é em torno de R$350, em média, podendo chegar a R$600, dependendo das regiões. Já vi regiões cobrarem até mais de R$1.000 para fazer esse exame de hormônio antimileriano. E juntando com essa ideia do baixo recrutamento folicular, o uso da geleia real para melhorar a contagem de folículos para a próxima FIV pode reduzir a produção de muco que antecede a ovulação. Não, a geleia real não faz uma diminuição da produção do muco, mas a geleia real está associada à melhora do recrutamento folicular, sim, né? Mas precisam ser doses mais altas para que a gente consiga melhorar o recrutamento folicular aí da maioria das mulheres, tá? Gente, no dia 17 de novembro temos o nosso super evento gratuito sobre infertilidade sem causa aparente. Se vocês quiserem saber mais, nós montamos um super material para vocês que estará disponível lá no dia do evento, tá? Então se inscrevam, se você é nutri, venha entender mais sobre o que a nutrição pode impactar na infertilidade sem causa aparente, como nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos pacientes. Ó, a doutora Lauren tá falando aqui pra gente que ela tem 37 anos, teve 2 abortos. Descobriu trombofilia, pólipos e endometrite. 3 causas diferentes, mas não excludentes uma da outra, né? Então, por isso que é importante a gente pesquisar tudo. Tratou, tirou o pólipo, tá tomando coenzima Q10, ômega 3, ácido fólico, magnésio, ferro, vitamina C, vitamina D e zinco. Se alimenta super bem, faz atividade física, mas ainda não conseguiu engravidar. E precisaria pesquisar exatamente se você está consumindo todos os nutrientes adequadamente, como está o espermatozoide do seu marido, como está o endométrio, né? Esse endométrio está receptivo, a gente tem uma camada endometrial, uma formação, um estímulo para a formação do endométrio adequado, né? Que nutrientes ainda estão faltando em você, que você ainda não conseguiu engravidar. Precisamos investigar, né? A Deutina tá perguntando se o evento é somente para nutricionistas. É um evento voltado para nutricionistas e profissionais da área da saúde, sim, Deutina. Não é um evento para as mulheres inférteis, tá? É para nutricionistas e para profissionais da área da saúde. Gente, meu Deus, como passou rápido o tempo aqui. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Que fechou, eu vou contar para vocês que a gente vai ter muito mais lives, muito conhecimento aí sobre fertilidade.
Deixa eu ver minha colinha aqui. No dia 8 de novembro, nós teremos uma super live sobre fertilidade após os 35 anos, que vai ser no canal do Nutrição e Fertilidade Oficial. Quem não nos segue lá, já começa a seguir, que a partir de semana que vem tem muita live e muito conhecimento para vocês. Se você é nutricionista, já nos segue lá. E no dia 8 então, live sobre fertilidade após os 35 anos. E no dia 10, doenças autoimunes e fertilidade, também no canal do Nutrição e Fertilidade. Então fiquem atentos, porque nós vamos botar um lembrete para vocês aqui no meu Instagram e no Instagram do Nutrição e Fertilidade. Nós vamos colocar uma lista aí de lives que acontecerão nos próximos dias, para que vocês comecem a acompanhar, já marquem na agenda. E também serão lives onde vocês podem também perguntar sobre os assuntos, sim, porque afinal de contas a live, vocês sabem, é de vocês. Gente, foi muito, muito bom estar aqui com vocês. A gente tem live na semana que vem, então, na terça, na quinta. Ai, que delícia! A Mayara falando aqui que ela é formada pela Nutrição e Fertilidade, que ela ama. Que bom! A gente fica muito, muito feliz mesmo. A gente fez um concurso de depoimentos e a gente ficou perdida, teve que até aumentar o tempo aí para avaliação de tantos depoimentos legais que a gente recebeu, e logo logo a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês sobre o que as nossas alunas acham aí do nosso curso de formação em Nutrição e Fertilidade e Saúde da Mulher, né? E agora, a partir do dia 17, a gente vai ter também mais uma turminha, né? E se for a hora para você engrenar na carreira e se tornar uma expert em nutrição, fertilidade e saúde da mulher, então vem para nossa turma, que a partir do dia 17, depois do nosso evento, haverá então abertura aí para mais uma turma, e vai ser a última turma do ano do Nutrição e Fertilidade e Saúde da Mulher. Gente, muito, muito bom estar aqui com vocês. Um super beijo. Ai, obrigada, Lorraine. A Lorraine mandou o depoimento dela e tá ansiosa pelo resultado. Logo, logo a gente vai divulgar para vocês aí, dia 7. Fiquem atentas que a gente vai enviar um e-mail para vocês, tá? Gente, super beijo e até a próxima live.